Paz e bem. Da tua face comerás o pão, até que tornes a terra. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote para tomarem um pedaço de pão e refrescarem os vossos corações. De manhã cedo ele tomou pão e um odre de água, e Jacó deu a Esaú pão e guisado de lentilhas. Jacó trouxe a comida e o pão que havia preparado. O que estou fazendo, isso me dará pão para comer e roupa para vestir. Sobre suas cabeças 3 cestos de pão branco. Todo o Egito tinha pão. Ao faraó para pedir pão, então o faraó disse: jumentos carregadas de grãos, pão e provisões para a viagem. A família de seu pai providenciando pão de acordo com o número de filhos. Ora, não havia pão em toda a terra, porque José disse: dai-nos pão, porque deveríamos morrer. Dê-nos o seu gado, e eu lhe darei pão em troca do seu gado. E José lhes deu pão em troca de cavalos, e naquele ano ele os alimentou com pão em troca de todos os seus. Nossa terra em troca de pão, e nos tornaremos servos do. A ser seu pão é farto, ele fornece. Panela de carne comendo pão até se fartar. Eu, em vez disso, vocês nos têm. Vou fazer chover pão do céu para vocês, o povo comerá. E pela manhã terá pão à vontade, porque de manhã vocês se fartarão de pão, saberão que eu sou o Senhor. Moisés disse-lhes: este é o pão que o Senhor vos deu. Eles recolheram o dobro de pão, 2 homens cada um, então dará a vocês pão no 6º dia para 2 dias. Fiquem com os seus descendentes, para que vejam o pão que eu lhes dei para comer. Não ofereçam o sangue do cordeiro com pão levedado. Deus abençoará o teu pão e a tua água, e eu afastarei. Tomarás também um pão, um bolo de pão, a carne do carneiro e o pão que estava no cesto, o sacrifício da ordenação e do pão. O restante será queimado. Durante 7 dias comereis pão ázimo, como eu vos ordenei. Não oferecerás em sacrifício o sangue do cordeiro com pão levedado. 40 noites sem comer pão e sem beber água, o Senhor. Ele arrumou o pão em bolos, colocando-o em cima do encontro, e o comiam ali com o pão que está na cesta do. Se sobrar carne ou pão, queime-os no fogo. Ofertas feitas pelo fogo. O pão do seu Deus, portanto, serão santos, porque ele oferece o pão dos seus santos, será seu. Aproxima-se e oferece o pão do seu Deus. Então ele se aproxima para oferecer o pão do seu Deus. Ele poderá comer o pão do seu Deus, as coisas mais sagradas, poderá comer o seu pão. Jovem, ele poderá comer o pão de seu pai enquanto ninguém. Sacrifício para oferecer como pão ao teu Deus. Durante 7 dias comereis pão ázimo. Não comereis pão nem grãos torrados. Os cordeiros, juntamente com o pão das
mícias como oferta. Em cada nome estará sobre o pão como memorial, como sacrifício. A provisão de pão será partida. 10 mulheres o assarão. Elas assarão o teu pão num só forno. Tu haverá também pão perpétuo sobre ele. A vítima da Páscoa com pão asmo e ervas amargas. Do povo da terra é pão para nós e sua proteção. E vocês comerão o pão daquela terra, vocês tirarão dela deserto, porque não há pão nem água aqui e estamos doentes. Durante 7 dias se comerá pão ázimo. O homem não vive só de pão, mas do que tem. Vocês comerão pouco pão e não lhe faltará nada. 40 noites sem comer pão nem beber água. 40 noites não come pão nem bebe água, porque ele ama o estrangeiro e lhe dá comida e roupa. Não comereis pão levado com ele 7 dias. Comereis pão ázimo com ele, o pão da aflição, porque sois eles vivem ao seu encontro com pão e água e sua. Vocês não comerão pão, vocês não beberão vinho. Roupas gastas, todo o pão de provisão está. Este é o nosso pão, quente o tomamos. Sucote, deem bolos de pão ao povo que me segue, porque deveríamos dar pão ao teu exército, porque deveríamos dar pão ao teu povo cansado. Disse: tome um pedaço de pão para se refrescar, então, para os nossos jumentos, e também pão e vinho para mim, para os vós, seu povo, dando-lhes pão. Disse: venham, comam o pão e molhem o seu bocado no pão. Saíram para comprar pão enquanto os famintos tinham prata, e por um pedaço de pão dirá: deixe-me entrar em qualquer. Que ele coma um pedaço de pão. Devemos dar a este homem o pão em nossas cestas acabou. Ele preparou um jumento e providenciou pão, um odre de vinho e um cabrito. O sacerdote lhe deu o pão sagrado, porque não havia pão ali. Porque não havia pão ali, e não a não ser o pão da presença, para ser substituído por pão fresco no dia, quando me destes pão e espada, e consultastes, devo aceitar o pão e a água da carne, que preparei um pedaço de pão, como em vocês recuperará a sua saúde. Deram-lhe pão para comer e água para beber. Da espada ou de quem está sem pão? Pior se eu provar pão ou qualquer outra coisa antes, e mulheres, um pão para cada uma delas, uma porção dos produtos, de modo que a casa com seus filhos comendo seu pão, bebendo seu vinho, os corvos lhe traziam pão pela manhã e carne à tarde, e tragam-me também um pedaço de pão. Uma caverna, e lhes forneceu pão e água. Caverna, e lhes deram pão e água. O mínimo necessário de pão e água, que eu volte. Em vez disso, ponham pão e água diante deles para que comam e bebam. Vinho novo e uma terra abundante em pão e vinhos. Em uma terra, Jerusalém, embora comessem pão ázimo entre os seus. A cidade, e não havia mais pão para o povo. Ao pão da presença a farinha, sustentá-lo com o mínimo de pão e água até que eu volte. Sobrecarreguei o povo, recebendo deles pão e vinho, além de 40.
Tu lhe destes pão do céu quando estavam com fome. Encontrastes os israelitas com pão e água, e porque eles tinham. Dei pão para os famintos e roupas. Ele e o seu pão aos famintos repartirei. O seu vinho e coloquei o seu pão sobre o túmulo justo. Ele ordenou a sua mulher que fizesse bastante pão. Ele foi buscar. Você estava com fome e recusou o pão. Seus descendentes não terão pão para comer. Uma terra da qual se produziu pão e virada de cabeça para baixo, comi o meu pedaço de pão e ele não o comeu. Seus sentidos destacam o pão e seu apetite comida. Foram até ele, comeram pão em sua casa e tiveram compaixão dele. Eles devoram o meu povo como pão. Seus filhos imploram pão. Aquele que comeu do meu pão levanta a sua ira contra mim. As minhas lágrimas são o meu pão de dia e de noite, enquanto eles devoram o meu povo como pão e não invocam a Deus. Será que ele também poderá dar pão ou prepara carne para os seus? Maná para alimento e lhes deu pão do céu. O homem comeu o pão dos anjos e deu-lhes. Tu nos alimentas com o pão das lágrimas, tu nos fazes beber. Esqueço-me de comer o meu pão. Eu comi cinzas como pão e misturo a minha bebida com elas. O seu rosto resplandeceu e o pão que lhe dá força. Ele destruiu todos os mantimentos, codornizes e as encheu com o pão do céu. Vai, descansa e come o pão do teu trabalho, o Senhor dará. Suas colheitas satisfarei seus pobres com pão. Justiça para os oprimidos, dá pão aos famintos, o Senhor. Comam o pão da maldade e bebam. A prostituta busca um pedaço de pão. A mulher casada busca um. Venham, comam no meu pão. Bebam do vinho que eu. A frutividade é doce, e o pão comido às escondidas é agradável. Exaltado que não tem pão. Sua terra está farta de pão. Aquele que segue quimeras é um pedaço de pão seco com tranquilidade. E abra os seus olhos e terá pão em abundância. Um pão obtido com engano é agradável ao homem, mas pois ele dá do seu pão aos pobres. Não comam o pão daquele que tem mau olhar. Se o teu inimigo estiver com fome, dá-lhe pão para comer se estiver com sede. Torrente que não traz pão. Se a terra se farta de pão, naquele que segue quimeras parcial, por um pedaço de pão peca-se. Rotina doméstica, o pão que ele come não é fruto. Coma o seu pão com alegria, beba o seu vinho de coração. Nem mesmo o pão do sábio, nem as riquezas do prudente. Lance o seu pão sobre as águas, pois do céu lhes oferecestes pão já preparado com o seu trabalho. Impeça-nos de lhe dar pão e não lhe dei pão, porque o ímpio tem inveja até do pão e da sua mesa está. O alimentará com o pão do entendimento, e os que o comem do pão são línguas más. Quanto ao homem impuro, todo o pão é saboroso. Ele não se cansará. A vida estão a água, o pão, a roupa e uma casa. Um bastão e fardos para jumento. Pão, castigo e trabalho para o pão do necessitado é vida. Dobrar os cotovelos sobre o pão.
primeiro dando-lhe bastante pão, apoio. Todo o suprimento de pão e todo o sustento de eu e minha casa não há pão nem capa. Não me ponham em dívida. Comeremos o nosso próprio pão e nos vestiremos com as nossas próprias roupas. Apresentem-se aos fugitivos e levem pão para eles. Se o Senhor vos der pão da aflição e a água, semeados na terra, o pão da terra será o seu fruto. Refúgio, o pão lhe será dado, sua água lhe será assegurada. Trigo e vinho, pão e vinhas, o forno para assar pão ou até mesmo fazer um ídolo dele. Eu até assei pão nas brasas e assei carne. No poço não faltará pão. Dinheiro por aquilo que não é pão. A tua riqueza por aquilo que não é pão. Semente para o semeador e pão para comer. É repartir o seu pão com o faminto para apresentar. Se você oferecer pão ao faminto, se você satisfazer, ele devorará as suas colheitas e o seu pão. Ele devorará os seus filhos. Você não partirá o pão para consolar o aflito. Todos os dias um pão do caminho. Nem todo o pão da cidade foi consumido. Então Jeremias julgar, porque não havia mais pão na cidade. Nem passaremos fome de pão, ali habitaremos. Jerusalém, então tínhamos pão em abundância, estávamos felizes. Na cidade e não havia mais pão para o povo. As pessoas suspiram por pão. Elas dão os objetos mais valiosos. As crianças pediram pão e não havia ninguém para partir. A Assíria para nos alimentar com pão. Ganhamos o nosso pão à vista da espada. Toma um vaso e faze pão nele. Ele comerá todos os teus dias. Os israelitas comerão o seu pão impuro sobre as nações. Ali assarão o seu pão. Jerusalém, o celeiro do pão, eles comerão pão em porções. De pão, eles comerão pão em porções e em angústias. Assim, faltando pão e água, todos definharão. Tirando o seu suprimento de pão, filhos do homem, comam o seu pão partindo e bebam água. Eles comerão o seu pão com medo e beberão. Por cevada e por um pedaço de pão, matando aqueles que não. Tirarei dele o pão e lhe enviarei fome. O pão que eu te dei. Ele comete roubo e divide o seu pão com o faminto e cobre-o com. Ele não rouba, mas dá o seu pão ao faminto e cobre-o de milho. A boca não coma o pão do luto. Boca não comereis o pão do luto. Semana de dias comerão o pão áspero. Sopa e partiu o pão numa tigela e foi. Amantes que me dão o meu pão e a minha água, eles não lhes serão agradáveis. O pão deles será o pão dos que choram. O pão deles será o pão dos que choram, os que o comerem se tornarão impuros. O pão deles será todos deles, mas cidade com a falta de pão em todas as vossas aldeias. Judá, lá comerás o teu pão e lá poderás profetizar. Na terra não fome de pão, nem sede de água, mas de aqueles que comerem do teu pão, armarem seladas para ti, e com a borda toca o pão, a comida do vinho. Chuva abundante dá pão aos homens, a cada um para que essas pedras se transformem em pão. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de todo o alimento que há em sua vida. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia.
filho que lhe pedir pão, lhe dará uma pedra. Não é certo tirar o pão dos filhos e jogá-los aos outros. Esqueci de levar pão. Eles disseram, não trouxemos pão. Dizemos que vocês não têm pão. Quando lhes disse, cuidado com o fermento do pão, não me referi ao pão, mas à doutrina dos fariseus. Enquanto comia, Jesus tomou o pão e, tendo abençoado, nada para a viagem, nem pão, nem alfajor, nem dinheiro, comprar 200 denários de pão e dar-lhes para comer, cestos cheios de pedaços de pão e também de peixes. Não é certo tirar o pão dos filhos e jogá-los para os outros. Poderia alguém alimentá-los com o pão aqui no deserto? Com ele no barco que só tinham um pão. Disseram uns aos outros, não tem pão. Vocês discutem porque não tem pão, vocês não entendem e não compreendem? Enquanto comia, ele tomou o pão e, tendo dado graças, deu esta pedra para que se transformasse em pão. Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Batista que não come pão nem bebe vinho, e você diz, nem cajado, nem alfajor, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas, dai-nos cada dia o nosso pão de cada dia. O filho lhe pede o pão, ele lhe dará a pedra? Ele disse, bem-aventurado aquele que come pão no reino de Deus. Na casa de meu pai há pão de sobra e eu moro aqui. Então, tomando o pão, deu graças e o partiu. Partiu o pão com eles, tomou o pão, deu graças e o reconheceu a partir do pão. Onde podemos comprar pão para que essas pessoas tenham o que comer? Filipe, 200 denários de pão não são suficientes para vocês? Onde comeram pão depois que o Senhor lhes deu pão do céu para comer? Não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas meu Pai. Mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. O pão de Deus é aquele que desce. Senhor, dá-nos sempre este pão. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim? Disse, eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão da vida. Este é o pão que desce do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão viverá para sempre. E o pão que eu darei é a minha carne. Este é o pão que desceu do céu. Não coma. Morreu. Quem comer deste pão viverá para sempre. Escritura, aquele que come o pão, come comigo, levantou a sua mão contra mim, com um peixe por cima do pão. Jesus veio, tomou o pão e deu a eles, e assim, fraternalmente, no batir do pão e nas orações, no templo, e partiam o pão de suas casas enquanto tomavam suas refeições. Estávamos reunidos para partir o pão e Paulo estava conversando com eles. Então ele subiu, partiu o pão e comeu, e depois que tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de Jesus. O sangue de Cristo e o pão que partimos não é ele, porque há um só pão, nós, embora muitos participamos do mesmo pão. Foi traído, tomou o pão, pois comereis deste pão e bebereis deste cálice. Come
o pão e bebe o cálice do Senhor indignamente. Ele mesmo, e então, com deste pão e bebeu deste cálice, ele dará a semente ao semeador e o pão para alimentar, ele proverá. Comemos de graça o pão de outros, mas trabalhamos para trabalhar em paz e comer o nosso próprio pão. Senhor, te dê a paz.